parte de Deus. Então, se houver uma comunicação divina para você estar lá, e como eu citei antes, para todo o avivamento vai ter um financiamento. Amém? Pensando, né, sobre essa noite e sobre aquilo que estava em meu coração para compartilhar, eu tenho me dedicado, né, nesses últimos lugares e estados e cidades em que temos passado, sobre falar um pouco sobre o poder da ressurreição. Muitas coisas no decorrer do ministério terreno de Jesus marcou a vida dos discípulos e dos apóstolos do Cordeiro, mas nada foi tão marcante para eles como o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. E a Bíblia diz que ele foi o primogênito dentre os mortos. Ele foi aquele que se levantou para nunca mais morrer. E quantos sabem que estamos muito perto de Jesus voltar novamente? E a Bíblia fala, em 1 Coríntios 15, que aquilo que foi semeado na corrupção vai se levantar incorruptível. Aquilo que foi semeado na mortalidade vai se levantar imortal. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, porque todos aqueles que morreram em Cristo já passaram para o céu. Naquele grande dia, quando aquela trombeta soar, vão voltar para o seu corpo de novo. E não vão se levantar daquela tumba em um corpo deteriorado, se decompondo. O diabo, ele sabe que o fim está tão próximo, que eu nunca vi tanto filme, tanta série, onde sempre tem um zumbi ressuscitando. Só que é uma deturpação de ressurreição dos mortos. É uma deturpação daquilo que genuinamente está descrito para aqueles que se levantarão naquele dia em um corpo glorificado. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados. E a redenção, ela entrará no seu apogeu, porque nós estaremos eternos nas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Irmãos, ele está muito próximo de voltar. Pode ser que a gente nem termine esse culto e vá todo mundo para o céu. Pode ser que você vai estar indo para casa e de repente você some, seu carro bate em algum lugar e você vai estar com o Senhor. Eita, mas meu carro, então fique aqui com seu carro e veja tudo que vai acontecer. Mas eu prefiro estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Mas sabe, nós estamos na terra, e enquanto estamos na terra, nós temos o auxílio do poder de Deus, que afeta a nossa saúde, que afeta a nossa vida, que afeta a nossa família, que afeta as nossas finanças e que afeta o plano de Deus. Qual é o motivo de você estar na terra? O plano de Deus. Se não fosse o plano de Deus, a gente nascia de novo e ia direto para o céu. Mas por que ainda estamos aqui? Porque existe algo designado por Deus, que você foi chamado para fazer na terra. Que se somente dependesse, de uma habilidade natural e humana, a gente estaria em apuros. Mas nós temos o poder de Deus, esse poder que supre em tempos improváveis, esse poder que nos guarda em tempos improváveis, esse poder que nos faz andar na luz. E sabe, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quantos sabem que uma fé apoiada no homem tem prazo de validade? Você pode contar com pessoas hoje, não pode contar com elas amanhã. Mas quando você tem uma fé apoiada no poder de Deus, irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Pessoas mudam com você. Infelizmente não deveria ser assim, mas às vezes quem gosta de você hoje, amanhã pode não gostar. Mas quando se trata de Deus, Ele é o mesmo. Ele não muda. O seu poder é imutável. E quando temos uma fé baseada nesse poder, temos uma fé baseada em uma base que é garantida. Em uma base que não muda, amém? E quando a Bíblia, ela fala sobre uma fé débil, fala sobre uma fé, fala sobre aqueles que naufragaram na fé, mas fala também da fé do tipo de Deus. É uma fé que se move mesmo quando o externo diz que tudo vai dar errado. É como Paulo diz, ele fala em 2 Coríntios 4:3, ele diz: nós temos, porém, o mesmo espírito da fé, que crê e por isso fala.
O que é isso? Ele está dizendo, eu tenho o mesmo espírito da fé que me impede de entrar em colapso. Eu tenho o mesmo espírito da fé que me impede de entrar em perturbação. Mesmo quando coisas externas, elas estão indo de mal a pior, eu confio que a fé do tipo de Deus sempre vai me levantar. Eu confio que a fé do tipo de Deus sempre vai me erguer de novo. E sabe lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela palavra sem, ela dá a ideia mesmo de uma localização. É como você está dentro de um ambiente ou fora de um ambiente. É como você está dentro desse prédio ou fora desse prédio. Se você está dentro dele, você recebe os benefícios que tem aqui dentro. Se você está fora dele, você não vai receber os benefícios que tem. Sabe, a fé é um lugar. Quando você está na fé, você é beneficiado por aquela localização. A fé é um lugar de proteção, irmãos. Um lugar de proteção para a tua casa, um lugar de proteção para a tua família. As coisas aí fora estão ruins, o mundo está em uma descida de ladeira. Mas sabe, a Bíblia diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A Bíblia amplificada desse texto diz que as trevas nunca terão a capacidade de ter a luz sobre o seu domínio. Amém? 1 João diz, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Eu não estou dizendo para você, venha para a fé e nenhuma oposição vai surgir, ou venha para a fé e tudo vai ser um mar de rosas. Não, quando você vem para a fé, você vem para o ringue. Mas a Bíblia diz que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Essa palavra vencer significa campeão supremo. Dá a ideia de alguém que talvez passou por dificuldades aqui, situações aqui, mas no final de qualquer adversidade ela vai estar no topo. Então sabe, essa é uma noite de alegria, essa é uma noite de empolgação, porque sabe qual vai ser o fim de qualquer tipo de adversidade que tenha surgido no meio do caminho? Vitória! Sabe qual vai ser o fim de qualquer tipo de dificuldade que surgiu? Um testemunho de milagres. E sabe, irmãos, o maior golpe que você pode dar no diabo é pegar algo que ele trouxe para te destruir e transformar na oportunidade para desfrutar de um milagre. Tempos difíceis têm a capacidade de extrair de nós uma força que você nem sabia que possuía. É como eu vi uma vez um homem, ele disse que passava sempre na frente de uma casa que tinha um cachorro dentro. E toda vez que ele passava na rua, não sei se você já teve essa experiência, o cachorro vê você e vem para cima, mas o portão estava fechado, então ele batia no portão. Nos primeiros momentos, aquele homem se assustou, mas aquela era um caminho de rotina, todo dia ele estava passando ali, então ele já ficava meio que acostumado daquele cachorro vir, e bater no portão. Mas um dia o dono da casa saiu e não travou o portão. Então quando o cara passou, o cachorro veio, quando bateu no portão, o portão abriu, e ele pensou, é a minha oportunidade, E saiu correndo atrás do homem, era um cachorro de grande porte, e o homem, quando virou a esquina, entrou numa rua sem saída. Então ele estava correndo para o muro e com o cachorro atrás dele, e ele olhando para o cachorro, olhando para o muro, e num pulo só ele atravessou aquele muro. No outro dia ele tentou pular aquele muro por 3 vezes e não conseguiu, porque a pressão daquele cachorro fez ele normalmente fazer o que naturalmente ele não conseguiria fazer. Eu te digo, a pressão de um dia mau vai te fazer coisas que normalmente você não conseguiria fazer. O diabo diz, peguei você, e você diz, não, eu quem te peguei. Eu vou estar mais forte agora, eu vou estar mais cheio de ousadia agora, porque eu tenho uma fé que está apoiada no poder de Deus. Nós sabemos, nós somos uma igreja da fé, e com certeza você é familiarizado com aquilo que Marcos 11, 23 fala. Quando diz, se você disser a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. No versículo 12, daquele texto, diz, no momento em que Jesus falou com aquela figueira, e ele disse, ninguém mais coma do teu fruto, e a Bíblia fala que os seus discípulos ouviram isso. Sabe, irmãos, uma árvore não tem um par de orelhas, tem? Mas ela ouviu o que saiu da boca de Jesus, porque a fé do tipo de Deus é aquela que vai fazer com que aquilo que não tem ouvidos ouça sua voz, porque aquilo que não tem lábios também fala com você. Sua conta de luz tem lábios, mas ela fala com você, não fala? Ela diz, ou me paga, ou... Não é assim? Da mesma forma, seu dinheiro também tem ouvido. Se você diz, não vai dar para nada esse mês, ele vai te obedecer.
Mas se você também falar, vai dar, vou pagar tudo o que preciso, e ainda vou sobrar para abençoar alguém, ele vai te obedecer também. Porque a fé do tipo de Deus fala com coisas que não têm ouvidos. E elas vão ter que seguir a sua voz. Amém? Sabe, lá em Romanos 8:11, fala sobre o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele vivifica o nosso corpo mortal. E Paulo diz que aquele poder habita dentro de cada nascido de novo. Coloca em ordem o que está em desordem. Coloca para funcionar aquilo que precisa funcionar. Faz com que a vida de Deus trabalhe a seu favor. Uma das coisas interessantes quando Jesus falou com aquela figueira é que ele não ficou lá para checar se ia funcionar. Ele falou com aquela figueira e seguiu o seu caminho. Porque alguns são frustrados com respeito à fé porque eles estão querendo checar se funcionou. Eles estão querendo esperar. Será que vai acontecer mesmo? Mas Jesus falou com a figueira e seguiu o seu caminho. Porque uma fé apoiada no poder de Deus é assim. Você fala com uma situação e segue o seu caminho. Não importa se externamente pareça que nada aconteceu. Você diz, eu sei que o que eu estou falando está baseado não na fé humana, está baseado naquilo que Deus me falou. Então vai ter que acontecer. E no outro dia os discípulos foram checar se tinha funcionado e falaram, Jesus, a figueira que você amaldiçoou secou desde as raízes. O normal de uma árvore é secar de cima para baixo, mas ela secou de baixo para cima. Porque primeiro fé fala com o invisível, para depois falar com o visível. Primeiro a fé toca o que não pode ser visto. E depois o externo vai denunciar aquilo que o invisível. Aleluia, a sua fé vai mexer com áreas invisíveis essa noite. Mas haverá um resultado externo de que algo invisível aconteceu hoje. Aleluia, é algo sobrenatural que vai acontecer na tua casa, vai acontecer com os teus filhos, vai acontecer no teu emprego. Há um cheiro de restauração aqui, sobre tudo que o diabo colocou o carimbo e disse que não tem mais jeito. Mas uma fé baseada no poder de Deus. Vai trazer anos que foram destruídos pelo gafanhoto. Quando aquela profecia de Joel vem, e ele diz, antes ele falar o que Paulo repete quando a descida do Espírito Santo acontece em Atos 2, sobre derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Mas ele, antes de chegar nessa parte, ele fala que de um momento em que a sociedade de Israel seria restaurada. Ele diz, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Era como Deus dizendo, eu não só estou interessado em fazer algo novo a partir desse ponto. Eu estou interessado em restaurar o que o diabo danificou antes. Eu estou interessado em meu poder trazer anos que foram destruídos. Aleluia, eu sinto um cheiro de restauração aqui. Anos que vão ser devolvidos numa tacada só. Uma fé apoiada no poder de Deus. Paulo, ele fala em Filipenses 4:11, ele diz, eu aprendi o segredo de não estar perturbado em qualquer situação que eu me encontre. Eu aprendi o segredo de viver de dentro para fora. Eu aprendi o segredo de não permitir que o que está fora governe o que está dentro, mas é o que está dentro que vai governar o que está fora. Amém? Ele fala nesse mesmo livro, né, é o capítulo onde você vai ver Paulo falando muitas vezes sobre alegria, e ele estava em um ambiente altamente desfavorável, preso, acorrentado pelos pés, dentro de um esgoto, uma prisão subterrânea, abandonado por alguns, tendo problemas ainda no ministério, recebendo notícias de algumas coisas que não estavam acontecendo tão boas, mas ele fala em Filipenses 1, no versículo 18, ele diz, mas sabe de uma coisa, eu me alegro, e eu quero dizer que eu continuarei a alegrar-me. O que ele estava dizendo é, eu mantenho minha alegria hoje, e se amanhã não mudar, eu vou permanecer animado. Eu quero já trazer uma antecipação aqui para você, diabo. Se amanhã parecer que nada mudou, eu vou continuar em alegria. Se semana que vem parecer que nada mudou, eu vou continuar nesse fluir da alegria.
E a Bíblia diz em Romanos 14, 17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para você se manter no reino de Deus, você precisa se manter nesse fluir de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E uma fé apoiada no poder de Deus, ela começa a te animar com o futuro. Ela não somente desperta uma gratidão pelo que aconteceu, mas ela abre os seus olhos para aquilo que vai acontecer. Ela te deixa naquele nível de empolgação, onde nada por fora está parecendo que algo está acontecendo. Mas você sabe, no reino de Deus, algo já foi estabelecido. Porque no versículo 24 de Marcos 11, Jesus diz, tudo que você orar, crede que já recebeste. Amém? O que ele estava dizendo era, se comporte como se já fosse. Construa a garagem sem ter o carro. Aleluia. Creia que o que você orou está em um processo de manifestação. Mas como é? Eu orei por aquele caroço que ia sumir, mas ainda sinto o caroço lá. Orei por aquela situação financeira, mas as contas ainda estão por toda parte. Algumas estão até criando vinho em cima da mesa, eu primeiro, eu depois. Como eu vou crer que aconteceu se externamente, se aquilo não sumiu, nem desapareceu? Não sei, porque essa não é a minha parte, nem a sua parte. A sua parte é crer. E a parte de Deus é manifestar. Então quando você crê, você diz, eu creio que já recebi, então eu me comporto como alguém que já recebeu. Fé não é você crer que Deus vai fazer algo por você semana que vem. Fé é você saber algo está acontecendo agora. Coisas estão acontecendo agora. O poder de Deus está provocando uma intervenção na minha vida agora. Aleluia. É um fluir sobrenatural. O poder de Deus, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivifica o seu corpo mortal. A fé nesse poder, que vai fazer com que você viva uma vida sobrenatural. E como o pastor Bant falava, uma vida sobrenatural não é você andar levitando dentro de casa. Uma vida sobrenatural não é você ser místico. Uma vida sobrenatural é quando todo o externo diz que você vai entrar em colapso e você puxa das fontes da alegria. Uma vida sobrenatural é quando tudo tinha a tendência de descer e você diz, sabe de uma coisa, isso vai ser um degrau para eu ficar mais alto. Viver o sobrenatural é quando aquela paz que excede todo o entendimento se levanta em um dia difícil. Amém? Eu acho interessante a vida de Paulo, porque ele nunca ficou entrando nos porquês. Irmãos, em Atos, Gênesis, em Atos, no capítulo 26, 27, naquela viagem de Paulo para Roma, o navio é despedaçado em um naufrágio. Ele sobrevive àquela tentativa de morte, cai em uma ilha chamada Malta. Quando ele está fazendo uma fogueira, uma víbora fugindo do calor agarrou na mão de Paulo. Os nativos daquela ilha falaram, esse cara deve ter feito uma coisa muito grave na vida, porque acabou de sobreviver a uma situação difícil, e uma outra situação difícil aconteceu agora. Mas você não vê Paulo se voltando para os porquês. A Bíblia diz que ele sacudiu. Sacudiu aquela víbora no fogo. Os nativos daquela ilha ficaram esperando Paulo inchar e morrer. Mas ele sacudiu aquela víbora no fogo. E nenhum dano veio sobre ele. Ele não ficou, meu Deus, mas por quê? Eu de novo, isso de novo? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou com a vida errada? Irmãos, oposição nem sempre é um sinal de vida errada. Oposição pode ser um sinal de que você está certo. E que o diabo não está feliz com isso. Quantos estão crendo em um nível novo? Nível novo sempre tem um demônio novo. Mas também sempre tem uma graça maior. Sempre tem uma unção maior. Aleluia! Oh, glória! Quando o poder de Deus entra em cena, você se torna melhor depois do que antes daquela oposição. A Bíblia fala no Salmo 105, o salmista narrando como Israel foi livre das mãos do Egito. E ele diz, e Deus tirou de lá o seu povo, que saiu cheio de ouro e prata. Quantos estão prontos para sair de um tempo difícil, mais próspero do que entrou nele? E dizia, eles saíram de lá cheio de júbilo,
e com cânticos alegres. Oh, aleluia! Eu percebo essa atmosfera de uma mudança radical. Aleluia! O fruto de uma obediência a Deus. Quando você está na palavra, irmãos, aquele poder vai ter que entrar em cena. E como Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Ele diz, eu me empolgo em meio às adversidades. Eu me empolgo em meio às injúrias. Veja que coisa contraditória. Porque ele sabia, quando todas as minhas munições acabarem, Deus vai entrar com o canhão dele. Era como se ele dissesse assim, eita, chegou naquele ponto que a possibilidade humana não pode fazer nada. Eu fico empolgado, porque agora Deus vai entrar em cena. Se tivesse no controle do homem, podia dar errado, mas como está no controle de Deus, vai ter que funcionar. Como está no controle de Deus, a sua intervenção vai me assistir. Aleluia, eu declaro que esse é um tempo de intervenção divina. Esse é um tempo onde o fluido sobrenatural estará em uma medida tão extraordinária sobre áreas que foram danificadas pelo inimigo. Situações familiares, situações financeiras, tudo que tentou te tirar do plano de Deus, há uma intervenção que está te levantando para aquele lugar de alegria, há uma intervenção que está te levantando para aquele lugar de empolgação, é aquela dança sem ter vontade de dançar, é aquele riso sem ter vontade de rir, é aquela força sobrenatural que se levanta em meio a uma fase de cansaço. É um refrigério, tempos de refrigério. Tempos de refrigério que estão se estendendo sobre muitos. E sabe, como Hebreus 11, lá você vai ver aquela expressão pela fé, muitas vezes. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E cita pessoas que tiveram sua vida e sua história afetadas pelo poder de Deus. Mas se você for puxar o histórico dessas pessoas, elas não eram pessoas perfeitas. Elas tiveram seus dias difíceis. Sansão teve seus dias difíceis. Davi teve seus dias difíceis. Raabe teve muitos dias difíceis. E talvez se a gente tivesse escrito a Bíblia, a gente tinha editado ela, né? E só colocado os acertos lá. Mas os erros de algumas pessoas também entraram lá para mostrar que não importa a bagunça que alguém se encontre, se ele ousar crer, Deus pode entrar em cena e mudar aquela bagunça em um grande milagre. E sabe, eu não só vi isso em um livro ou na vida de alguém, mas eu vi a fé alcançar a minha vida de uma forma extraordinária. Tinha tanta inferioridade, me sentia o bichinho de Jacó. Mas quando ele entrou, tudo mudou. Quando eu conheci a palavra da fé, através de um CD do pastor Bud, morando na zona rural de Caruaru, com 13 anos de idade, eu recebi um CD do pastor Bud. Não olhe para mim como se você não soubesse o que é um CD, você não é tão novinho assim. Mas aquele CD eu ouvi tantas vezes, ouvi a mesma mensagem, ao ponto que ele arranhou numa parte e o pastor dizia, irmão, e depois passava para outra faixa. E um dia eu vi quando aquele poder saiu daquele aparelho de som, eu pude ver no reino espiritual como uma nuvem saindo daquele aparelho de som e caindo sobre mim. Aleluia, era esse espírito da fé, que crê e por isso fala. E o diabo tirou o pé do meu pescoço e agora eu coloquei o meu pé no pescoço dele. E as coisas mudaram, irmãos. Eu tenho uma percepção que coisas estão para mudar de uma forma radical na vida de algumas pessoas aqui. É como José que dormiu um escravo e no outro dia era um governador. Era como aquela mulher de 2 Reis, capítulo 8, que tinha saído da sua propriedade por causa de uma palavra de Deus. E foi marcar uma audiência com o rei, 7 anos fora, voltou, não tinha mais terra, não tinha mais a sua propriedade, não tinha mais os anos de colheita, e foi ter uma audiência com o rei. Quando foi se encontrar com o rei, quem estava antes dela era Geazi, o servo do profeta, e o rei pergunta, me conte aí o que Eliseu tem feito. E ele disse, tem uma mulher cujo filho foi ressuscitado. E no mesmo momento, quem é que aparece? A mulher. Ele chama a mulher,
A mulher confirma os fatos, porque aquela mulher tinha tido uma experiência com o ministério de Eliseu. E naquele momento o rei diz: devolva a propriedade dela. E não somente a propriedade dela, mas devolva os 7 anos de colheita. Anos. 7 anos. Que foi devolvido de uma vez só. 2024, irmãos, pode ter começado com um quadro querendo ser pintado pelo diabo. Mas eu te digo, esse será um dos melhores anos da sua vida. Esse será um tempo onde haverá um fluir de Deus. De prosperidade, de unção, de avanço ministerial. Onde essa igreja vai nascer outras e outras e outras obras. Onde outros serão enviados para as nações. O diabo pensava que a gente ia colocar um pé no freio, mas a gente vai aumentar a temperatura. A gente vai aumentar a velocidade. Glória a Deus. Eu vi uma profecia do irmão Kenneth Copeland sobre 2024. E ele disse: vai ser o melhor tempo no pior tempo. Vai ser o melhor tempo para a igreja, enquanto será o pior tempo para o mundo. Aleluia. Aleluia. Será o melhor tempo no pior tempo. Então não desanime, porque parece que coisas aí fora não estão fluindo como deveria. A bênção do Senhor é como um muro ao seu redor, onde nenhum mal pode penetrar. Escreveu o Salmo 23 na sua geladeira, não coloca comida dentro dela. Escreveu o Salmo 91 no seu carro, não ativa a proteção divina. Mas quando você abre a geladeira e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O poder que existe sobre aquelas realidades se levanta. Aleluia, e afeta a sua necessidade. Quando você disse na velha aliança, 1000 caiu ao lado do justo, 10.000 à sua direita, e ele não era atingido por nada, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Eu lembro, a gente tem uma rotina ministerial e chegamos em casa às vezes tarde. E o meu porteiro disse uma vez: vocês não têm medo de chegar em casa às vezes depois de meia-noite? Eu disse: não, porque o Deus que me guarda meio-dia, me guarda meia-noite. O Salmo 91 não fica menos poderoso depois de 10 da noite. Aleluia, Ele é o mesmo em qualquer horário do dia. A unção de Deus te guardando de qualquer tipo de colapso ou calamidade. E trazendo um fluir para novas fases. E sabe, em uma ocasião em que Jesus apareceu para o irmão Reagan, em uma visitação, ele disse: quando eu estava na terra, eu era o poder de Deus. E por isso as pessoas tinham que se aproximar de mim para serem curadas, para serem libertas. Mas hoje o Espírito Santo está na terra. E Ele é o poder de Deus. E esse poder está em toda parte. Existe poder suficiente em qualquer quarto de hospital para levantar qualquer doente da condição que ele se encontra. Mas ele disse para ele: existem 2 coisas que precisam ser feitas. Você precisa reconhecer que está presente. E você precisa dar ação a esse poder. Não é sentir que está presente. Mas eu nem estou sentindo um arrepio, nem estou sentindo nada hoje. Não precisa sentir. Só precisa reconhecer. Está presente. Quando alguém vai fazer um exame de raio-x, o enfermeiro que está conduzindo, o funcionário que está conduzindo aquele exame, ele coloca você na frente daquela máquina, sai correndo e deixa você lá, porque ele sabe que a radiação está ali. Aquele exame desencadeia um poder naquele ambiente, que se ele fica o dia inteiro se expondo àquilo, ele vai ter problemas no futuro. Ele não sente que está presente, não há nada físico que vá detectar no momento que está presente, mas ele sabe estar presente. Irmãos, existe poder suficiente em um ambiente como esse, para mudar o teu futuro, para mudar a tua história, para mudar qualquer situação financeira. Você só precisa reconhecer, estar presente, e com sua boca dar ação a esse poder.
Aleluia. Ah, não, eu acordei hoje. Aí tem lá, rapaz, eu acordei com a dor na costela. Aí a pessoa vai lá no Google, aí pesquisa, dor na costela. Aí aparece tudo que dor na costela é. O que é que você fez? Potencializou o poder errado. Mas quando você diz, pelas suas pisaduras eu sou curado, eu não sei de onde isso veio, mas sei que vai ter que ir embora. Isso é incompatível com o meu corpo. Isso é incompatível com a natureza de Deus. Você já viu que quanto mais você fala que está cansado, mais cansado você fica? Quando você fica muito perto de uma pessoa que sempre fala que está doente, está com isso, está com aquilo, você sai com sintoma sem nem ter o sintoma. E a pessoa que pesquisou lá, dor na costela, aquela dor só para o pescoço, depois desce para a perna, e depois a pessoa está de cama. Por quê? Porque potencializou o poder errado. Jesus, em Lucas 10, quando os discípulos voltam daquela missão, com os 70 discípulos que foram pregar o evangelho, e eles voltaram falando, Jesus, nós falamos com os demônios e eles nos obedecem. Aleluia. E Jesus disse, não fiquem empolgados porque vocês falam com os demônios e eles obedecem vocês, porque eu vi Satanás cair como um relâmpago. Mas fiquem empolgados porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ele estava dizendo, pare de dar ênfase ao poder que está embaixo de você e comece a dar ênfase ao poder que está acima de você. Então, em vez de você focar na necessidade, foque no poder que pode suprir. Em vez de você focar na doença, foque no poder que pode curar. Em vez de você focar na mudança que ainda não aconteceu, mas só foi curado 10%, graças a Deus. Isso é a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso é uma testificação, aquele que fez 10, vai fazer 20, vai fazer 30, vai fazer 40, vai fazer 50, vai fazer 100. Manderebroste negre dombroste que va mandolo brosto com de mavrande levrando nunde stiquerebroste vade broste que lembrom de mande. Não foque na necessidade, mas foque naquele que pode te tirar dela. Não foque no externo que está ao seu redor, mas aprenda a viver uma vida de dentro para fora. Sim, você foi chamado para estar na luz, e na luz a necessidade não prevalece. Na luz a doença não prevalece. Na luz a preocupação não prevalece. Mas quando você está na luz, você recebe todo o entendimento que precisa. Você entra naquela alegria. Que te faz estar em plena paz, em plena saúde, onde o shalom vem. E aquela plenitude da parte de Deus afeta espírito, alma e corpo. Você sabe, para que você possa andar debaixo desse poder, de uma fé apoiada no poder de Deus, você precisa viver completamente livre de preocupação e ansiedade. Eu estou encerrando com isso, mas o irmão Reagan, quando foi levantado do leito de morte, o Senhor falou com ele, você precisa se livrar do pecado da preocupação, porque senão você vai ser curado e facilmente sua cura vai ser roubada. Então ele precisou ficar meditando em Mateus 25:6, falando sobre o pecado de ansiedade. Você está livre do pecado de ansiedade. Olhe para os passarinhos, porque eles não plantam, não semeiam, mas há um Deus que está no céu que cuida deles. Será que você não vale mais que os passarinhos? Deus estava treinando ele. Você precisa lidar com a ansiedade, porque ele disse, eu fui treinado a me preocupar, eu fui treinado a viver debaixo de ansiedade. Mas a ansiedade é incompatível à fé. Preocupação é incompatível à fé. O que é um sinal de que você está preocupado? Quando aquilo vai e volta na sua cabeça. Indo e vindo constantemente. Mas eu declaro, todo e qualquer tipo de ansiedade que tem tentado dominar mentes aqui, que tem aberto a porta para espírito de medo, que tem aberto a porta para qualquer tipo de influência contrária ao DNA divino que está em você, vai perder força hoje. Aleluia, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E a unção de Deus está entrando naquelas áreas que parecem impossíveis. Quantos estão prontos
para que a unção de Deus possa abrir caminhos em tempos improváveis. Eu te digo, a empolgação com a palavra faz com que ela entre em áreas que parecem impossíveis. A minha filha de 4 anos, quando eu falo para ela, vamos passear, ela pode estar chorando, pode estar fazendo qualquer coisa. Quando fala passear, meu amigo, acabou. Ela vai para a porta e fica lá empolgada. Passear, papai. Passear. Ela nem sabe direito o que vai acontecer, mas ela sabe algo diferente está para vir. Algo bom está para acontecer. Aleluia. Deus está falando com alguns aqui. Vamos passear. Mas eu não sei como é que vai acontecer, mas você vai ficar empolgado, porque você sabe, algo diferente está para acontecer. Algo novo está para entrar em operação. Oh, aleluia. Os melhores anos da sua vida não estão atrás de você. Foi uma bênção lá em 1980, não. A melhor fase da sua vida está à frente. A melhor fase no chamado, a melhor fase na saúde, a melhor fase no plano de Deus. Quanto mais os anos passarem, mais vocês estarão fortes, pastor. Porque é isso que a Bíblia diz, que a cada momento é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. E vai ter uma força sobre vocês tão sobrenatural para os próximos passos. Vai ser aquele dom da fé que esteve sobre o pastor Bud, desde o dia que ele entrou no Brasil até ele partir, guardando ele em um descanso, em um refrigério, para cumprir o que Deus chamou ele para cumprir. Amém? Porque haverá muita expansão, haverá muita graça, haverá muitas pessoas levantadas. E vai ter muito refrigério sobre vocês, vai ter muita graça. Como pode fazer tanto em tão pouco tempo? Como pode fazer tanto e não ter um colapso? É porque o dom da fé vai estar guardando vocês para essa próxima fase. Aleluia, os leões vão estar ao redor, mas aquele dom da fé vai fazer você dormir, mesmo naquele ambiente de oposição. Mesmo quando Pedro estava naquela prisão, ele dormiu, o melhor sono. O anjo teve que acordar ele para sair de lá. O que é isso? É o dom da fé. Tudo por fora tinha a chance de tirar o seu sono, mas o dom da fé te guarda. Amém? E aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, alguns precisam rir um pouco hoje. Eu sei que tem gente que é melhor chorar do que rir, mas essa é uma fase que você vai puxar das fontes da alegria. Eu sei que tem gente que acha que rir não tem muito a ver com ser espiritual, mas a Bíblia diz que Deus está no trono rindo dos seus inimigos. Não tem como você ser mais espiritual do que Deus, meu irmão. Se Deus está no trono rindo dos seus inimigos, isso é um sinal que nós precisamos entrar também nesse fluir da alegria. É um fluir de alegria que não é somente em um culto de domingo à noite, mas é naquela hora, quando todo o inferno está se levantando, quando a angústia está querendo bater a sua porta, quando a depressão está dizendo, ei, tem um lugar aí, você vai dizer, você vai estar tão cheio da alegria, que vai ter uma placa na sua testa, não há vagas para pensar pequeno, não há vagas para depressão, não há vagas para estresse. Porque eu estou no fluir da alegria. Amém? Irmão, se você pudesse ver o que os demônios viram no dia de Pentecostes, você ia saber o porquê deles terem medo de você. Porque até aquele dia eles só tinham problema com Jesus, mas eles tinham agora problema com 120. E nós somos milhares de pentecostais, homens e mulheres que o diabo não está causando problemas, mas nós estamos causando problemas ao diabo. Fica de pé. Aleluia. Nova força, nova graça, graça para o futuro. Força para os próximos passos. Renovo, é uma noite de renovo. Renovo no vigor, renovo nas convicções, renovo no que Deus te falou, renovo para os próximos anos que estão por vir, renovo no plano de Deus. Aleluia! O seu passado não vai interferir no grande futuro que está destinado sobre ti.
derrota, nem é um beco sem saída. É só a chance de começar de novo. E dessa vez da forma correta. Renovo. Eu sinto esse poder curador se levantando agora, restaurando partes do corpo, partes que foram danificadas pelo inimigo. Aleluia! Toda essa parte neurológica está sendo afetada agora. Partes do corpo que não estavam respondendo. Todo o tormento que se refere a essa parte neurológica. Oh, todo o sintoma de Alzheimer. Oh, porque aqueles que estão em Deus até na velhice frutificarão, estarão cheios de força e vigor. Se você precisa de cura em qualquer esfera, só levante suas mãos onde você está, e essa unção vai vir sobre você agora. Eu oro agora por todo e qualquer sintoma de enfermidade. Eu declaro você é incompatível no nosso meio. Eu ordeno agora em nome de Jesus, toda a dor sai agora. Todo o câncer morre agora. Toda a célula cancerígena não vai prosperar. Nós amaldiçoamos tudo que está fora de Deus. Está fora do seu plano. Oh, toda doença imunda que tem tentado paralisar o plano de Deus na vida de pessoas agora. Você que está nos assistindo online, receba a sua cura. Receba a sua cura nessas articulações. Receba a sua cura nesse joelho. Ah, aleluia. Receba a sua cura agora de diabetes. O açúcar do sangue voltando ao normal agora. Existem pessoas que estavam tendo sua vista comprometida por causa de diabetes. Mas há um poder agora que está sendo liberado. E cura está fluindo para o seu corpo agora, como um rio poderoso. Obrigado, Pai. Creio que já recebi. Creio que já recebi. Diz aí, creio que já recebi. Com mais força. Outra vez.